Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui é a professora Ana Paula Souza Santos. Vamos dar continuidade aí a mais uma aula de ciências. O conteúdo de hoje será a continuação da estrutura do planeta e a litosfera. Inicialmente vamos voltar um pouco ao que foi dito na aula anterior. Nós sabemos que a estrutura interna do planeta é dividida em 3 partes. Nós temos a crosta, o manto e o núcleo. Nós vimos também na aula anterior que para facilitar os estudos do planeta, a parte mais externa costuma ser dividida em camadas grandes, em regiões, também chamadas de esferas ou domínios. Nós temos a litosfera, que é a parte sólida mais externa do planeta. Nós temos a hidrosfera, que é o conjunto de toda a água existente no planeta, seja ela rios, mares, lagos, o vapor d'água. Nós temos também a atmosfera, que é a camada de ar que envolve o planeta, e nós temos a biosfera, que é o conjunto de todas as regiões onde se possa existir vida no planeta, seja ela, por exemplo, os campos, desertos, rios. Nós vimos também do que as rochas são formadas e quais os tipos de rochas que existem. Isso vai nos dar uma base muito boa para continuar a aula de hoje. O objetivo da aula de hoje é identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna à atmosfera, foi o que nós vimos, e identificar as diferentes tipos de rochas relacionando a formação dos fósseis às rochas sedimentares em diferentes períodos geológicos. Vamos dar sequência aí. Vocês podem utilizar o livro didático de vocês. A sequência da aula está no capítulo 1. Só vamos seguir aí na página 23 com o início aí, os fósseis. Os fósseis. Você já deve ter visto em filmes, livros, o animal aí representado na figura. O tiranossauro pertence a um grupo de dinossauros que viveram na Terra durante cerca de 150 milhões de anos. Há 65 milhões de anos, quase todos desapareceram ou foram extintos. O estudo desses dinossauros nos dá fortes evidências de que os seres vivos nem sempre foram como são conhecidos hoje. Eles passaram por várias transformações ao longo do tempo. Essas mudanças que ocorrem na população é um processo que nós chamamos de evolução, ou seja, essas mudanças aí que os seres vivos passaram ao longo da história. O estudo da evolução nos ajuda a descobrir a origem de cada grupo e entender a atual situação desses organismos no planeta. Muitos organismos desapareceram e deixaram restos ou marcas nas rochas, os chamados fósseis. Eles são estudados pela paleontologia, que é a ciência que estuda os seres vivos no passado. Como ocorre a formação de um fóssil, ou seja, o que é uma fossilização? A fossilização é o conjunto de todos os processos que conduz à formação de um fóssil a partir de um organismo. São processos complexos que podem durar milhões de anos e que podem ocorrer apenas em condições especiais. Ou seja, esse processo pode-se dizer que é um processo raro e que não ocorre assim de forma muito simples na natureza. Um fóssil se forma em condições muito específicas, pois geralmente um cadáver é comido por animais ou decomposto por fungos e bactérias. As partes moles têm mais chances de serem comidas e decompõem-se mais rapidamente do que as partes duras, como os ossos, as conchas. As estruturas duras, portanto, apresentam maior possibilidade de formarem fósseis,
que na maioria das vezes é o que nós encontramos com mais facilidade. Um fóssil pode se formar com facilidade quando um organismo morre e antes de decompor é soterrado por sedimentos, areia, argila, no fundo de lagos e mares ou nos leitos dos rios, que é onde normalmente se encontram com maior facilidade esses fósseis aí. Ao longo de milhões de anos, os sedimentos se compactam e formam rochas sedimentares, nas quais podem encontrar os fósseis. Tá aí a ligação entre as rochas sedimentares e os fósseis. Às vezes, o processo de fossilização, as partes duras do corpo dos seres vivos são substituídas por minerais e sua forma original é preservada. Em outros casos, o organismo é completamente destruído, mas sua marca ou molde fica reproduzido na rocha, como vocês podem ver aí em algumas imagens do livro didático de vocês. A sequência de fósseis. Estudando a formação dos fósseis nas rochas, os cientistas descobriram a idade de um fóssil, que um fóssil corresponde a aproximadamente a idade do terreno em que ele se encontra. Em geral, quanto mais profunda uma camada de rocha, mais antiga ela é. Portanto, os fósseis daquela camada são mais antigos que os fósseis encontrados em camadas superiores. Os estudos de evolução que nós já vimos anteriormente dos seres vivos indicam, por exemplo, que entre os animais vertebrados é os animais aí que possuem a vértebra ou a coluna que nós conhecemos, os peixes devem ter surgido antes dos anfíbios, que são os exemplos dos sapos, das rãs. Então, esses animais, os outros répteis, jacaré, lagartos, vieram depois dos sapos e das rãs. Vocês podem ver aí no livro de vocês as camadas mais recentes, a intermediária e a mais antiga aí onde foram encontrados fósseis e aproximadamente o tempo em que eles foram encontrados. Os fósseis e os períodos geológicos. Nós temos aí no livro de vocês uma figura muito boa que mostra aí os períodos geológicos, mas eu vou falar para vocês aqui de uma forma mais simples e resumida para ajudar na compreensão. As eras geológicas são conjuntos temporais que dividem a história geológica da Terra. Essas unidades cronológicas, a palavra cronológica aí, pessoal, se refere a tempo, servem para organizar o que foi acontecendo com a geografia do planeta e facilitar os estudos. E basicamente essas etapas e fenômenos aconteceram durante o tempo de vida do planeta, que é cerca de 4,6 bilhões de anos. As unidades cronológicas são os éons, as eras, os períodos, épocas e idades. Aí vocês me perguntam, como assim, professora? Por que existe tantas unidades cronológicas? É basicamente como nós, seres humanos. Nós também não dividimos nossa vida em épocas, por exemplo, a infância, a adolescência, a velhice. No caso, aí, os estudiosos também fizeram a mesma coisa, dividiram em unidades cronológicas para facilitar os estudos. Mas nós também costumamos dividir nossa vida em épocas menores. Por exemplo, entre aí a infância e a adolescência, tem um período que nós chamamos de pré-adolescência. Depois nós temos a vida adulta. É basicamente isso que os cientistas fizeram, dividir em unidades para facilitar aí a compreensão. Então, para vocês entenderem melhor, é só lembrar que primeiro nós temos os éons, seguido das eras, períodos, épocas e idades. Aqui nós temos um quadro que exemplifica melhor o que eu acabei de dizer para vocês. O período
Cambriano aí é um Eons. Também esse daqui, o Fanerozoico, também é um Eons. As eras aí, nós temos, a exemplo no quadro, a era Cenozoica, a era Mesozoica, a era Paleozoica. Nós temos também períodos, que é o quaternário, terciário. Nós temos também épocas aí, o Mioceno, o Eoceno, são exemplos de épocas. E nós temos também aí acontecimentos, os principais acontecimentos em algumas dessas épocas, dessas eras. E nós temos também a idade. Se vocês quiserem depois, é só dar pause aí no vídeo e estudar um pouco mais sobre isso, se tiver interesse. Mas é importante que saibam essa divisão aí na idade geológica e memorizem pelo menos alguns dos principais períodos ou épocas ou éons. No livro de vocês aí também tem essa figura mais detalhada.